Neste vídeo estarei abordando com vocês os conjuntos numéricos, então nós veremos quais são esses conjuntos e o que cada um representa. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não seja inscrito, e bora pro vídeo! E aí pessoal, meu nome é Wesley, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos de matemática. Na aula de hoje nós iremos estudar os conjuntos numéricos, que nada mais nada menos são a representação dos números que nós conhecemos através de conjuntos. Então pessoal, imaginem esse mundinho aqui. E nesse mundinho nós vamos colocar os números inteiros e positivos que a gente conhece. Então vamos lá, o 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 e por aí vai. Então aqui nesse mundinho, nesse conjunto, nós temos todos os números inteiros positivos. E esse conjunto é chamado de conjunto dos números naturais. Então é representado por esse n aqui diferenciado. Mas esse mundo, pessoal, ele está expandindo. E a expansão dele, a gente vai adicionar mais elementos a esse conjunto. E aqui nós vamos adicionar os elementos negativos inteiros. No caso, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6 e todos os números negativos inteiros. Então, esse conjunto total agora é chamado de conjunto dos números inteiros, porque ele abrange tanto os inteiros negativos, o zero e os positivos. Então, esse é a representação do conjunto dos números inteiros. É representado por esse z aqui diferenciado. Então, pessoal, mas esse mundo não está satisfeito em ficar desse tamanho, não. Ele vai crescer mais ainda. Então, ele vai adicionar as raízes exatas, por exemplo, a raiz de 36, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 64. Ele vai adicionar as raízes exatas, no geral, e também ele vai adicionar as frações. No caso, ele vai adicionar as frações exatas, ou seja, aquelas que têm decimal exato, ou seja, finito. Mas também ela vai adicionar alguns decimais não exatos, por exemplo, as dízimas periódicas. Por quê? As dízimas, elas têm um padrão infinito, né, no decimal, porém é um infinito de repetição. Então, como a gente tem como definir isso como uma dízima periódica, ele está nesse conjunto aqui. Outro exemplo de dízima aqui está a fração, e aqui está essa divisão feita, né, da divisão do numerador pelo denominador. Então, nós temos essa dízima periódica aqui, que é representado por 0,2 e aquele tracinho igual está esse 0,14 aqui. Então, nós temos esses adicionais aqui. E esse conjunto todo, né, embolando as raízes, as frações, as dízimas e os números inteiros, nós temos o chamado conjunto dos números racionais. Então, representado por esse Q diferenciado aqui. Então, pessoal, esse mundo cresceu, né? Ele já está grande, e do nada chega um mundo aqui, um outro intruso, e ele é composto pelos números decimais não exatos. Por exemplo, o π, que ele não é uma dízima periódica e é um decimal não exato. Então, ele infinitamente aqui a gente não tem como definir um padrão para ser uma dízima. Então, ele é um decimal não exato e que não é uma dízima periódica. Outro exemplo, a raiz de 3, outro exemplo, a raiz de menos 5, são todos decimais não exatos. Nós aqui também temos o número de Euler, né, que é esse Ezinho aqui, ou Euler, né, como preferir, e nós temos que ele também é um número decimal não exato. Porém, esses dois números aqui são números bastante utilizados, e eles já são definidos. Ó. A gente costuma arredondar o π para 3,14 ou 3 simplesmente, ou é a mesma coisa com o número de Euler, nós conseguimos arredondar para 2,72 ou 2,7, isso aí vai variar. Mas ele é a representação de um decimal não exato, que é infinitamente variado e não tem nenhum padrão de repetição. E esse mundinho aqui, esse intruso aqui, ele é chamado do conjunto dos números irracionais. Então agora aqui nós temos dois mundinhos. Nós temos o mundo dos números racionais, que é composto pelos números inteiros, positivos e negativos, e também as frações, né, os decimais exatos e as dízimas periódicas. E nesse outro mundo aqui nós temos decimais não exatos, mas que não são dízimas periódicas. Então nós temos esses dois mundinhos aqui, o dos racionais
e o dos irracionais. Então, pessoal, esses dois mundos aqui, apesar de terem se desentendido inicialmente, eles se uniram e formaram um grande mundo que é chamado de conjunto dos números reais. Então, este conjunto aqui, que basicamente é o mais utilizado, então este conjunto aqui dos números reais é a junção do conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais. Então, pessoal, além desse mundo todo aqui, dessa união, nós temos um vasto universo. E este universo é composto pelas raízes de números negativos. Até então, lá na matemática básica, a gente tinha em mente que raiz quadrada de número negativo não existia. Não existia no conjunto dos números reais, não existia nesse mundo aqui. Mas fora desse mundo aqui tem, e esse conjunto aqui que abrange todos esses valores aqui dos números reais, mais essas raízes quadráticas de números negativos, nós temos que esse conjunto universo aqui é chamado de conjunto dos números complexos. Então, os números complexos, o conjunto dos números complexos, ele abrange tanto o conjunto dos números reais quanto as raízes quadráticas de números negativos. Então, pessoal, vai ter algumas peculiaridades, que além dos conjuntos, nós temos subconjuntos. Então pode ser que você veja isso aqui, ó. Você vê o conjunto dos números reais, né, que praticamente são todos os números, exceto os que têm raiz negativa, né? Porém, ele tem esse sinaizinho aqui. Quando você vê um conjunto, não, independente de ser reais ou não, pode ser inteiro, pode ser irracional, pode ser qualquer conjunto. E tem esse sinal positivo aqui, significa que nós temos todos os números reais positivos, ou seja, estou especificando qual parte eu quero. Nesse caso aqui, são todos os reais positivos. Então, todos os reais negativos não estão incluídos aqui. Outro exemplo, se eu tenho o conjunto aqui dos números racionais, porém aqui eu estou especificando que eu só estou utilizando os números racionais negativos, ou seja, o conjunto dos racionais negativos. Quando vocês verem um conjunto aqui com este asterisco, significa que são todos os elementos desse conjunto menos o zero. Ou seja, nesse exemplo aqui, é o conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, são todos os inteiros, positivos e negativos, menos o zero. Então, esse asterisco indica que é sem o zero. E quando a gente tem a combinação dos dois, ó, por exemplo, o conjunto dos números reais, com esse asterisco aqui e esse sinal negativo, indica que eu quero só os reais negativos, que não são nulos, ou seja, não temos o zero. Então, pessoal, resumindo rapidamente tudo que a gente falou aqui, nós temos que o conjunto dos números inteiros positivos é representado pelo conjunto dos números naturais. Já o conjunto dos números inteiros é representado pelos números naturais mais os inteiros negativos. Então, aqui, o conjunto dos números inteiros abrange todos os inteiros, literalmente, os positivos e os negativos. Depois disso, nós temos que o conjunto dos números racionais, nós temos como adicionais as raízes exatas, as frações no caso que representam decimais exatos e as frações que representam decimais não exatos, como as dízimas periódicas, mas somente as dízimas. Nós temos também que o conjunto dos números irracionais é composto pelos decimais não exatos, mas que não são dízima, ou seja, não tem um padrão de repetição aqui nas casas decimais. Então, é isso aí. E a junção dos racionais mais dos irracionais, nós temos como resultado o conjunto dos números reais. Então, este conjunto abrange esses outros dois aqui. E fora do conjunto dos números reais, nós temos as raízes quadráticas de números negativos. Então, nesse caso aqui, já abrange o conjunto dos números complexos. Então, este conjunto aqui abrange as raízes quadráticas de números negativos, como também abrange o conjunto dos números reais. Então, ele abrange praticamente todos os números que nós conhecemos. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando estudar conjuntos numéricos. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, alguma crise existencial, pode estar deixando aqui nos comentários para a gente estar se interagindo e assim todo mundo aprende, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.